O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. Ministério Pão Vivo. Vem comigo no meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. Aleluia, pelo que estamos aprendendo. Coisas novas dentro da palavra profética. É admirável como as profecias, as visões do profeta Daniel teve o seu cumprimento na história. Também está se cumprindo, aliás, o cumprimento das mesmas confirma aquilo que ele disse para o rei Nabucodonosor, logo após a revelação do sonho do rei. Ele disse que Deus é aquele que revela mistérios, aquele que revela o profundo e o escondido. E aí estão tantas coisas ocultas, escondidas, que tiveram seu cumprimento muitos séculos após, e tem aquelas profecias que ainda não se cumpriram. Tem muitas ainda que se cumprirão no futuro. Você sabe que o desfecho de tudo será a instalação do reino de Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso a gente jamais pode esquecer. Nós incorremos em um perigo de nos distrairmos com coisas curiosas da visão, da profecia, e esquecermos de que o ponto central é a instalação do reino de Deus. Gosto muito de repetir, de quando em quando, aquilo que está em Apocalipse capítulo 11 e o verso 15. Ali está escrito que, quando soou a sétima trombeta, isto é, João, que está testemunhando aquilo que ele ouviu, quando soou a sétima trombeta, ele ouviu grandes vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Então, isso vai acontecer. Como aconteceram os demais fatos, como aconteceu aquele reino representado pela cabeça de ouro, o outro inferior pela cabeça de prata, e um mais simples ainda, representado pelo bronze, e depois o quarto e último da profecia, aquele representado pelo ferro, o Império Romano. Aconteceram
tudo na íntegra. O reino de Jesus também vai acontecer na íntegra. Lembre que no último vídeo a gente falou sobre os pés da estátua. A gente foi analisando e sobraram os pés. Os pés que o profeta detalhou em parte de ferro, em parte de barro, e deixou bem claro que se trata de um reino, um tempo de um reino que viria, um reino forte como ferro, mas também frágil, fraco como o barro. E ele disse aquilo que é tão claro para o nosso entendimento: assim como o ferro não se liga com o barro, assim este reino não terá subsistência, não vai se ligar, apesar de que haverá ou terão alianças, acordos, mas esses acordos ruirão. E eu mostrei que nós estamos vivendo o nosso tempo, é o tempo dos pés da estátua. Mas aquilo que é relevante está nos dedos da estátua. Na realidade, o barro vai se destacar mesmo nos dedos da estátua. São os dedos que realmente está o barro. E esses 10 dedos que têm convergência, que têm paralelo com os 10 chifres do quarto animal da visão de Daniel, aquele animal terrível e espantoso que tinha, diz o profeta, ele tinha grandes dentes de ferro e com os pés pisava o que sobrava dos dentes, das suas ações horrorosas. E incrível, o profeta fala, ele era diferente de todos o quê? Diferente do leão, do urso, do leopardo, diferente dos demais impérios. Olha a grande diferença. Ele tinha 10 chifres. Olha o paralelo, chifres e 10 chifres com os 10 dedos da estátua. Você sabe que chifres aqui não são chifres no sentido literal, são figuras, são símbolos de reis ou reinos, assim como os 10 dedos da estátua significam 10 reis, porque o profeta foi claro, mas nos dias desses reis, isto é, dos reis, correspondente aos 10 dedos e aos 10 chifres, nos dias desses reis, virá um reino sempiterno, virá o reino de Deus, dizendo em linguagem simples, mas ainda continuando no diferencial
do quarto animal. Além dos 10 chifres, entre os 10 nasce um, que é chamado pequeno, mas pequeno porque ele veio depois. E esse derruba 3, sobram 7. E esse é estranho. Ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava coisas baixas, coisas horrorosas. No próximo capítulo, a gente vai continuar falando dos dedos da estátua, falando dos horrores que acontecerão neste reino de barro e ferro. Este será o último reino do homem, porque depois virá o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.